Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine Lance MC. Vamos levar até si as notícias que marcam a atualidade esportiva nacional. Começamos com essa nota que dá conta de que o presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Faisal Cidade, testou positivo à Covid-19. Cidade havia efetuado uma visita no último fim de semana à província de Cabo Delgado, onde assistiu à Assembleia Geral da Associação Provincial Local. O presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Faisal Cidade, testou positivo à Covid-19, segundo deu a conhecer a Federação Moçambicana de Futebol num comunicado distribuído na manhã desta sexta-feira, 28 de agosto. Segundo a nota, Cidade testou positivo após regressar de uma visita de trabalho à província de Cabo Delgado, decorrida no último fim de semana. Eis na íntegra o comunicado emitido pela FMF. A Federação Moçambicana de Futebol vem por este meio informar ao público em geral que o presidente desta instituição, Faisal Cidade, após uma deslocação para a província de Cabo Delgado no dia 21 de agosto de 2020, no âmbito do exercício das suas funções, testou positivo para a Covid-19. No seu regresso à cidade de Maputo, no dia 23 de agosto, Faisal Cidade sentiu-se mal e no aeroporto dirigiu-se para uma clínica onde foi submetido ao teste da Covid-19, tendo sido imediatamente internado desde o surgimento dos primeiros sintomas. Após um primeiro resultado negativo para a Covid-19, resultante de um exame de sangue, foi realizado um segundo teste PCR, segundo o resultado disponibilizado na manhã de hoje, 28 de agosto, acusou positivo para a Covid-19. O presidente da FMF encontra-se neste momento sob cuidados médicos e em total isolamento. A FMF apela a todos os cidadãos que estiverem em contato com o presidente desta última instituição para se manterem vigilantes e tomarem as devidas precauções caso verifiquem alguma sintomologia. A Secretaria de Estado do Desporto aferiu junto das federações nacionais se estão em condições para a retoma ou não da atividade desportiva. E as federações nacionais disseram que estão prontas para o reinício, começando pelos treinos. As federações nacionais de várias modalidades disseram em uníssono ao secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, que estão preparadas para a retoma da atividade esportiva, observando o novo normal imposto pela pandemia da Covid-19. A posição foi apresentada no encontro de emergência ocorrido na tarde desta quinta-feira, na sede em que cada entidade responsável pelo desporto foi chamada a dizer qual era o grau da sua preparação para cumprir com o protocolo sanitário aprovado pelas entidades do governo, bem como pelas federações internacionais. Nesse diapasão, Ananias Coana, presidente da Liga Moçambicana de Futebol, reiterou a necessidade da retoma dos treinos por parte dos 14 clubes do Moçambola, a maioria dos quais foi alvo das visitas inspectivas da equipa multissetorial que integra o Ministério da Saúde, Inspeção Geral do Desporto e Inspeção Nacional das Atividades Econômicas, INAE. Este encontro foi extremamente importante na medida em que já traz algumas questões específicas relacionadas com a retoma das atividades esportivas, e no futebol entendemos que temos que voltar aos treinos numa primeira fase e depois, em função da evolução e do tempo em que vamos concluir a pré-época, podemos já definir o arranque próprio da própria competição, mas julgo que o que é importante neste momento é voltarmos aos treinos. Uma grande questão que foi colocada aqui está relacionada com o momento competitivo. Será que o Moçambola está preparado para realizar esta competição sem público? Vamos avaliar. Já tivemos uma primeira avaliação uns 3 meses atrás. Nós convocamos os clubes para uma próxima reunião na próxima segunda-feira. E um dos aspectos que nós vamos discutir estão relacionados com a retoma aos treinos, portanto, a questões do protocolo sanitário, e a outra questão que vamos colocar aos clubes para tomarmos uma decisão, uma posição, tem a ver efetivamente com se nós formos autorizados já para a própria competição, se será com público, o que isso vai significar em termos daquilo que são as recomendações genéricas da saúde e específicas para o futebol. E a segunda questão é se for a porta fechada, portanto sem público,
o que isso vai significar. Naturalmente, a única discussão que vamos ter são as questões financeiras, que já tinham sido abordadas nas primeiras reuniões há 3 meses atrás, e agora voltaremos a fazer uma avaliação se nós voltarmos à competição sem público, o que isso vai significar em termos daquilo que seriam as perdas de receitas para os clubes. Apesar de ter cancelado a realização dos campeonatos nacionais, a Federação Moçambicana de Basquetebol reafirmou que há condições para a retoma das atividades na modalidade, tendo Roque Sebastião, presidente da FMB, sublinhado que esta retoma viabilizaria a preparação da Seleção Nacional de Ferroviário de Maputo, campeão nacional em masculinos e femininos, para a sua participação nas competições africanas. O basquetebol avaliou, com base em muitos cenários que estão sendo criados, e nós dissemos que sim, há condições de retoma. Precisamos de fazer algum investimento. Todos nós estamos conscientes que, quer seja as nossas infraestruturas têm os problemas que têm. Faremos uma aproximação às gestões provinciais, por sua vez aos clubes, por forma a encontrarmos o ponto certo para esta retoma. Mas à partida há condições para a retoma. O que fazemos referência na retoma, compreendendo também que não podemos voltar ao mesmo tempo, e nós sabemos disso, mas tomamos em consideração um aspecto muito importante, percebendo que o basquetebol tem alguns compromissos internacionais, no caso as equipas de ferroviário masculino e feminino, e também a Seleção Nacional de Basquetebol masculino. Estamos a dizer com isto que em termos de séniores temos essas condições, essas premissas, vamos assim dizer, para retomar gradualmente aos treinos, por um lado para ajudar um pouco mais a preparar a nossa seleção de séniores, aproveitando também a oportunidade que o Ferroviário está a se preparar para as competições internacionais. E isto são as premissas que nos dão indicação muito clara de que poderemos apostar na retoma do basquete, agora treinos, apenas nos séniores. Sendo que eu fiz referência, portanto, às competições internacionais, que é aquilo que não vai acontecer, portanto, nos escalões mais etários. Posição idêntica foi apresentada por Nicolau Majate, presidente da Federação Moçambicana de Patinagem. Considerando a situação que estamos a atravessar e também cumprindo o regulamento que está imposto para a defesa dessa pandemia, acredito que nós podemos gradualmente começarmos a ter as nossas participações em termos de treinos e mais tarde, numa outra fase, se for possível, poderíamos entrar em competições. No final do encontro, estão de uma maneira geral preparadas para a retoma dos treinos. O desporto está, de uma maneira geral, preparado para a retoma dos treinos. Haverá depois a retoma das competições, nunca imaginando essa retoma das competições numa primeira fase com público, que pode constituir problemas para uns, mas pode não ser para outros. Imagino que haverá alguns espaços desportivos onde é possível haver competição com público com distanciamento social, o ténis, por exemplo, para além de ser um espaço aberto, arejado, tem distanciamento social suficiente para que possa ser feito com público, mas essa será a outra fase. Vamos sair daqui com a recomendação que vocês nos deixaram. Vamos passar esta informação para o Conselho de Ministros e vamos ver o que é que sai da próxima reunião que vamos ter lá e que vai determinar o próximo nível de prevenção relativo à emergência que nós estamos a viver no país por conta da Covid. Recordar que as modalidades individuais já estão autorizadas para a retoma com os treinos, com destaque para as que têm atletas apurados para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Entretanto, um dia antes, o secretário de Estado do Desporto,
Carlos Gilberto Mendes, havia afirmado ser muito difícil a retoma do desporto coletivo em outubro próximo, caso o número de casos, passa a repetição, do coronavírus tende a subir. Os casos de coronavírus não param de subir no país e é com base neste indicador que o secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, diz que essa tendência a continuar, as modalidades coletivas podem não regressar e mesmo as que têm compromissos internacionais que já retomaram com os treinos podem voltar a paralisar a atividade. Se continuar por esta via, algumas modalidades até podem correr o risco de voltarem a fechar. Portanto, mesmo aquelas que têm compromissos internacionais, se os números continuarem a subir, o chefe de Estado pode mandar recuar todas as medidas. O regresso das competições coletivas no país é uma miragem, mas vários recintos desportivos já foram inspecionados com vista a aferir o cumprimento das recomendações patentes no protocolo sanitário para a retoma de cada modalidade. As inspeções arrancaram na manhã de 27 de junho do corrente ano nos cortes do tênis de Jardim Tunduro. De lá para cá foram vários recintos alvos de vistoria, tendo como exemplo o campo de Costa do Sol ou o ginásio Pro Gym. Está a ser bom porque estamos a criar o hábito também de regrar um bocadinho aquilo que é a forma de ser e de estar, tanto dos ginásios como dos clubes. Havia clubes que não tinham casas de banho, havia ginásios que não tinham alguns procedimentos de higiene regularizados. Então, está a haver uma receptividade muito boa em termos de fazer o tal como acontece a nível da educação, fazer-se um trabalho de base. O facto do INAI estar incluído no processo de inspeção e não estar a multar os recintos desportivos que não apresentam algumas condições que em outras circunstâncias seriam passíveis de sanção, para Mendes isso demonstra o caráter didático das inspeções, que podem impulsionar um ambiente mais regrado no desporto. Onde se encontram problemas, está-se a fazer uma inspeção que é mais educativa até do que punitiva. O próprio INAI tem estado junto do grupo multissetorial que tem estado a fazer as inspeções e não tem estado a aplicar multas a ninguém, portanto é didático, é uma inspeção didática, até para que nós comecemos a fazer as coisas dentro da regra. Com todos os dados jogados na mesa, aguarda-se com alguma expectativa a próxima comunicação do Presidente da República à Nação, que é o homem que possui a luz verde para a retoma da competição e dos campeonatos, provas nacionais das mais diversificadas modalidades. No basquetebol, a FIBA África pondera alterar o local de realização da janela de qualificação para o Afrobasket 2021, na qual Moçambique está inserida, isto do Senegal para o Ruanda, devido aos casos da Covid-19. A janela de apuramento ao Campeonato Africano de Basquetebol de 2021 em séniores masculinos, na qual Moçambique está inserido e que está agendada para novembro próximo, poderá ser transferida do Senegal para Ruanda devido à situação do coronavírus. Quem o adiantou foi o presidente da FIBA África, Aníbal Manave. O grupo de Moçambique deveria ir jogar ao Senegal. Então, ninguém quer ir para o Senegal, porque as condições no Senegal, eles não garantiram essas condições, não é? E é interessante, é que os próprios senegaleses que jogam na França, nos Estados Unidos, também não querem ir jogar para o Senegal. Precisamente porque não está. Então, qual é a alternativa? Se calhar é ir para o Ruanda, que é um país que tem condições para que haja a retoma dessas... Então aí, provavelmente, os países que estão fora, os atletas, que estão fora, já podem vir, porque é a Ruanda que tem as condições criadas. A questão da dispensa dos jogadores que alinham fora do continente africano é outra preocupação apresentada por Manave. Nós temos alguns casos em que há atletas moçambicanos que estão fora de Moçambique, que vão ser selecionados e os clubes lá não vão autorizar os atletas a vir para aqui. Porque vão fazer exatamente a pergunta, ok, vais para lá, vais treinar aonde? Com quem? E
E qual é o protocolo que existe aqui em Moçambique? Está a ver? Portanto, depois o atleta não vem. Portanto, isto é, não há garantia de que aqueles que estão lá fora vão competir nas nossas seleções, precisamente porque há certas condições que não estão criadas, ou que eu penso que nós devemos criar essas condições. A Federação Moçambicana de Basquetebol está atenta a esta provável mudança e estuda em que condições a seleção moçambicana poderá participar nesta janela de qualificação. São realidades, como todos nós sabemos, vamos aprendendo todos os dias, vamos sabendo das coisas todos os dias. Portanto, nós vivemos num mar de novidades. Naturalmente que nós recebemos essa comunicação, havendo-se essa hipótese de se passar para Ruanda, porque Ruanda está em melhores condições em termos de prevenção da Covid. Mas é preciso perceber uma coisa, que os aspectos ligados à Covid, eles evoluem dia após dia. Portanto, não sabemos o que vai acontecer dentro de uma semana, dentro de 15 dias, por aí em diante. Mas, de qualquer das formas, é um indicador. Pelo menos temos um indicador que o país que vai acolher, ou melhor, que pode acolher essa janela, está em melhores condições que o Senegal. E é preciso também entender que, na dissertação do Presidente do Comitê Olímpico, fez referência também aos jogadores internacionais. Como sabem, os jogadores internacionais, ao abrigo dos contratos que eles têm, portanto, têm cláusulas muito mais fechadas, e aí é um desafio que nós pretendemos observar, e ainda bem que o Presidente do Comitê Olímpico trouxe esta realidade, por forma repensemos como é que estamos, porque não vamos observar apenas o protocolo este nosso aqui, que é local, que é importante também, mas teremos que depois adaptar-nos a outros protocolos. Será que estamos em condições? Será que devemos? Portanto, essas perguntas todas vamos responder ao longo das outras semanas que vão ocorrendo. Mas, de qualquer das formas, eu penso que é muito importante essa abordagem a esta altura, tendo em conta que não estamos focados em que a nossa equipe participe. Por hoje, estamos focados. Não sabemos se amanhã vamos manter a nossa posição ou não, mas é importante dizer que é uma aprendizagem todos os dias, e nós queremos assegurar que temos esta vontade de participar na primeira janela de basquetebol. Não é uma decisão, portanto, a Federação ainda vai tomar a sua decisão em sede de reunião regular, e depois nós vamos comunicar mais ou menos a decisão, mas temos vontade, temos que dizer, temos vontade. E depois, acima de tudo, é preciso dizer que também temos vontade que o basquetebol retome com esses escalões séniores, que são escalões primários, para que se ajustem o novo normal. Moçambique está integrado no grupo B, a par do Senegal, Angola e Quênia, e inicialmente, isto é, antes da pandemia da Covid-19, a primeira janela estava marcada para ter lugar em Dakar entre os dias 27 e 29 de novembro. Vamos a um brevíssimo intervalo. Você que é agente econômico ou comercial, quer fazer desfilar os seus serviços neste nosso espaço, não hesite em contactar-nos. Até já! Sou Anabela Costa, atleta de basquetebol. No basquete, usamos as mãos para grandes vitórias, mas às vezes um gesto como lavar as mãos traz-nos mais que grandes vitórias, traz-nos a vida. Previna-se. Uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desporto. Estamos de volta. O internacional moçambicano Jenny Katamu está a vias de assinar o contrato profissional com o Sporting de Portugal. A efetivar-se, Jenny Katamu vai representar a equipa B dos Leões. O Clube de Esportes da Machaquene e a Associação Black Bulls esfregam as mãos de contente com a notícia relativa à assinatura do contrato profissional por parte do internacional moçambicano Jenny Katamu, que integra o estágio pré-competitivo que o Sporting Clube de Portugal observa na região do Algarve. É que, segundo escreve o Diário Desportivo A Bola, o treinador leonino Ruben Amorim está a observar com devida atenção a prestação de Jenny Katamu, que deve mostrar que tem qualidades para poder ser chamado sempre que o treinador entender a equipa principal. Escreve o jornal A Bola que, emprestado pelo Amora na época passada até a final da presente temporada, o extremo vai, no entanto, tornar-se jogador dos quadros leoninos, acrescentando que a administração do emblema verde e branco está a negociar com o clube da Margem Sul o acionar da opção de compra
que ficou salvaguardada no contrato de cedência. Caso se confirme a compra, o jovem moçambicano poderá assinar um vínculo de 3 anos, o que poderá implicar um encaixe de valores consideráveis por parte dos clubes por onde o jogador passou. Jenny deu os primeiros toques na bola no bairro do aeroporto, na cidade de Maputo, e sonhava em ser jogador de futebol. Passou pelo torneio juvenil Bebek enquanto jogador jovem do Machacan, clube do qual se juntou aos 9 anos. E depois, em 2018, juntou-se ao Black Bulls. No ano seguinte, saltou para Portugal, onde representou o Amora. Katamu já fez testes na África do Sul e na Turquia, tendo tido uma passagem fugaz pelo Futebol Clube de Porto. O jornal A Bola destaca que o internacional moçambicano é rápido e dotado de técnica. Chegou à Academia Leonina em Alcochete no ano passado para a equipa de Sub-19. Rapidamente se adaptou, mostra bem o registro de 9 golos em 25 jogos, que traduz também como, de forma célere, se tornou decisivo no jovem conjunto verde e branco. Em breve, Jenny Katamu poderá ocupar o espaço na equipa B. A recordar que estreou-se o ano passado pela seleção principal de Moçambique, onde marcou um golo no dia da sua estreia. Moçambique conta com mais um operador na área de apostas desportivas. Trata-se da Betway, uma companhia que é desafiada a investir na indústria desportiva moçambicana. A empresa global de apostas online Betway pretende contribuir para o desenvolvimento do desporto em Moçambique, mas também realizar ações de responsabilidade social. O interesse de contribuir para o desenvolvimento do desporto nacional foi manifestado esta quarta-feira, 26 de agosto, na cidade de Maputo, durante o lançamento da Betway no mercado moçambicano. Já começamos a interagir com o Governo, especificamente com a Secretaria de Estado de Desporto, para vermos e estudarmos em conjunto as melhores oportunidades para a Betway se fazer presente. Por seu turno, o secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, que se fez presente na cerimónia de lançamento, disse que os contactos para a Betway entrar no mercado nacional já são antigos, mas a marca escolheu o melhor momento para entrar em Moçambique, tendo em conta que a pandemia da Covid-19, o uso de meios eletrônicos já faz parte das nossas vidas. Será de muito fácil apreensão o modo de utilizar as plataformas digitais para entrar nas apostas e, por conta disso, ganha o país um forte parceiro em termos da componente de investimento para suprir algumas das dificuldades financeiras que normalmente o nosso desporto vai enfrentando. Portanto, estão a ser dados alguns passos. Este faz parte dos primeiros passos que nós estamos a conseguir concretizar em termos de financiamento desportivo. Com a entrada no mercado nacional, a Betway pretende expandir mais a sua marca para outros países do continente africano. E para alcançar essa façanha, quer estabelecer com os apostadores uma relação de confiança mútua. A Betway está segura de que a sua expansão na marca no mercado moçambicano será um vetor estratégico para a sua expansão neste continente. Estes são tempos emocionantes no mundo das apostas desportivas e esperamos que, ao lançar no mercado um produto de qualidade internacional, possamos ter alguma emoção para ambos, apostadores e fãs, ao mesmo tempo que retribuímos essa confiança à comunidade através de várias ações de responsabilidade social e atividades desportivas. A Betway foi lançada em 2006 e está representada em mais de 12 países pelo mundo fora, incluindo os países africanos, Quênia, Gana, África do Sul, Uganda, Zâmbia e Nigéria. Treinadores moçambicanos de várias modalidades analisaram as propostas de revisão da Lei do Desporto. Estes sugerem que esta revisão possa tornar o desporto moçambicano mais profissional. Na terceira reunião, no âmbito da reflexão conjunta da Lei do Desporto, a Secretaria de Estado do Desporto recebeu os treinadores das mais variadas modalidades que deixaram ficar o seu contributo para uma lei que se espera que auxilie o desenvolvimento do desporto nacional. Os pontos mais tocados durante a conversa foram os da profissionalização do desporto nacional, o aproveitamento por parte dos clubes dos jovens que despontam nos jogos desportivos escolares e a estruturação dos clubes em termos de gestão para atrair parceiros. Para a treinadora do handball, Marizola, um dos problemas do desporto nacional é a deficiência no enquadramento dos clubes de jovens atletas que participam nos jogos desportivos escolares. A falta de acolhimento
às crianças que saem dos jogos escolares. A base do desporto está na formação, na iniciação. O ABC de cada modalidade está na escola. É o professor de educação física que dá essa motivação. Nós vamos aos jogos escolares, saímos de lá campeões, voltamos com as crianças, agora que o limite são 16 anos, aquela criança não tem clube. Vou dar exemplo da minha modalidade. Os clubes que têm handebol a nível nacional, não vou dizer da cidade de Maputo, é Coxató, Majede, Machaqué, ok? Dondo, sim, clube de Dondo em Sofala Beira. O resto dos clubes não tem handebol. Estamos a falar do desporto no geral, não das modalidades. E para resolver esta situação, Marizola sugere que se volte a um sistema outrora usado, onde os principais clubes apadrinhavam uma escola e tinham na instituição de ensino uma fonte de novos talentos. Mas a verdade, falhamos porque não vamos buscar os talentos lá na formação. Se cada clube tivesse, aliás, fosse padrinho de uma escola, como da doutor Chico da Conceição, é isso, né? Sua Excelência, é isso, né? Josina Machado estávamos no Machaquene, né? Ferroviário estava amanhã. Desportivo estava, acho que era a escola comercial. Não, Estrela estava a Estrela Vermelha. Majete estava a pular. Era um apadrinhamento de um clube e uma escola. E aproveitava os talentos lá daquela escola, tanto de atletismo, basquete, futebol, handebol, ciclismo, tudo mais por aí, entre aspas. Era assim, antes. E por que morreu esse apadrinhamento? Vamos lá tentar renovar. O treinador de futebol da equipa sénior masculina de Ferroviário de Maputo, Daoud Razak, acredita que só se alcançará o desenvolvimento no desporto com a profissionalização em todas as modalidades e em todos os aspectos. Penso que o mais importante disto tudo aqui, na verdade, é a prática. E para que isso aconteça, eu acho que há uma coisa que é fundamental, que chama-se a profissionalização em todos os aspectos. Eu, quando digo isso, a profissionalização em todos os aspectos, tem a ver também com as responsabilidades a que nós vamos incutir a cada pessoa. Eu penso que a Sua Excelência tem bastantes entidades a qual poderá incumbir a responsabilidade de pedir responsabilidades, de pedir metas, porque quando assim for, os abaixo irão também cumprir os seus deveres. Quanto à questão da profissionalização do desporto, Vítor Magaia, também ligado ao treinamento de equipas de futebol, considera que devem existir critérios para que os clubes participem nas competições, evitando assim o amadorismo que afeta alguns clubes. O que pode, acredito eu, o que pode muitas das vezes dissipar essas dúvidas nós é a definição ou os critérios dos clubes que devam participar de facto num determinado tipo de competição. Isto é, quem deve de facto competir no Moçambola? Bastará ter passado pelos, por exemplo, estou a falar de futebol, neste caso vertente, desculpa-me, talvez seja por ser mesmo do futebol. Quem deve participar do Moçambola? Bastará eu hoje ter dinheiro, criar um clube, começar das divisões secundárias e em 3 anos consigo chegar ao Moçambola e consigo fazer contratos e já sou um clube que deva de facto fazer parte da elite. Então, acho que é preciso prever-se isto, quem são os critérios de quem são os clubes, que tipo de clubes, do ponto de vista infraestrutural, do ponto de vista financeiro, organizacional, todos os outros afins que fazem parte, e aí facilitará para que esta definição do profissional e o amador faça sentido. Porque faz sentido que seja de facto visível, porque o dia a dia está completamente contrário ao que falamos cá. Ainda no capítulo da profissionalização do desporto nacional, o treinador do hóquei patins, Spiros Escludes, defende que os dirigentes também deviam ser profissionais, pois há casos de alguns que não entendem a modalidade que estão a gerir. É importante, de certa forma, profissionalizar o desporto a partir dos próprios dirigentes, portanto, do topo à base. Tenho notado que temos tido vários dirigentes que não entendem nada daquilo que estão a fazer. E praticamente prejudica a modalidade no geral. Segundo aspecto,
é necessário conciliar a escola e o próprio desporto, a partir da base, naturalmente, porque penso que o talento não sai apenas dos clubes, mas muito mais da escola. E se nos focalizarmos nisto, formaremos homens e não apenas atletas. O antigo internacional moçambicano e treinador de futebol, Dário Monteiro, quer que os clubes que não cumpram com as regras sejam penalizados pelos seus atos. Um mecanismo que proteja juridicamente o agente, seja o jogador, seja o treinador, sejam outros vários agentes, até empresários, como estão a ser mencionados e estão a ser colocados na lei de desporto. Isto porquê? Porque existem clubes incumpridores e que, na sua essência, não têm uma lei que define que quem não é cumpridor tem que ser responsabilizado por esse incumprimento. E o que acontece é que vários clubes não sentem a obrigatoriedade de terem que cumprir com os contratos que celebraram sem necessariamente serem obrigados a esse contrato e, consequentemente, quem sai prejudicado são os agentes desportivos. A parte financeira é para o treinador de basquetebol, Rui Rafael, uma das razões que faz com que muitos treinadores abdiquem da função de técnico e abracem outras áreas. Outro ponto que preocupa o treinador é a falta de compromisso por parte dos clubes e gostaria que a lei do desporto protegesse os treinadores de clubes incumpridores. Nós temos bons treinadores, alguns deles não estão a exercer porque acharam que financeiramente não era viável para aquilo que eram os seus objetivos e preferiram seguir outros caminhos. Portanto, acho que perdemos também alguns talentos no meio disso. Um deles talvez é o próprio professor aqui, o Chico da Conceição, um excelente treinador, campeão africano, mas já não está a exercer neste momento. Por quê? Porque não há incentivos. Não é? São 3 ou 4 clubes que pagam bem e os restantes nem sequer cumprem, honram, como esteve a dizer o nosso saudoso Dário Monteiro, que os clubes não honram. Vão a Moçambola, a grandes provas, etc, aparecem ali em entrevistas no fim do dia, não honram com o compromisso. Então, como é que esta lei nos pode proteger a nós como treinadores para que essas situações não aconteçam, não é? Para além da lei do trabalho, porque já vimos que alguns estão a trabalhar sem contratos de trabalho. O antigo selecionador nacional de futebol, João Chissano, mostra-se preocupado com o facto de os agentes desportivos não conseguirem ir buscar parceiros como conseguem os músicos e apelou à Secretaria de Estado do Desporto a ajudar com essa situação. A política existe, a lei está aqui, mas nós não conseguimos ter os parceiros como, por exemplo, outras atividades têm, que posso mencionar dos músicos, por exemplo. Eu não sei o que é que nós temos que fazer. Se sozinhos, como agentes desportivos, podemos lá chegar, atendendo que esta lei foi feita pelo Estado, e o Estado é que promove, de facto. E gostaríamos, do fundo do coração, que de facto o Estado nos ajudasse a desbravar esta situação. Porque já desde o tempo do ministro Joel Gomes já se debatiam várias questões sobre esta lei, mas ela sempre emperra e não conseguimos de facto ir buscar os parceiros, e o Vítor falou muito bem, estamos com grandes empresas no país e não estamos a conseguir tirar proveito disso. O treinador de basquetebol, Carlos Ferro, acredita que só com uma melhor organização e em termos técnicos é que se pode ir buscar apoios similares ao que os músicos alcançam. Nós precisamos simplesmente nas associações e federações e no Comitê Olímpico, de nos organizarmos melhor para darmos suporte às especificidades de cada modalidade. Eu
o João Chissano, de certa forma, interrompeu, aliás, disse muito do que eu queria dizer e fiquei meio confuso se intervim agora ou mais tarde, mas ao mesmo tempo vou aproveitar e responder ao João a questão do apoio que, por exemplo, tem a cultura e nós não temos. Eu sou da opinião de que, primeiro, a Secretaria de Estado, neste momento, deu um passo importantíssimo para que nós nos tornemos de forma que um clube seja o steward, porque o steward atua sozinho e ele tem possibilidades de fazer lobbies. Ele é individual e fica-lhe muito mais fácil. Nós somos associações, somos federações, somos comitês olímpicos, etc. O que eu sinto é que nós não estamos organizados juridicamente, não estamos organizados não estamos a falar agora de agentes esportivos como técnicos de várias modalidades, não estamos organizados tecnicamente ou taticamente, né? Temos ainda hoje dificuldades, tanto no basquetebol, no handebol, no futebol, de responder a uma questão muito básica: qual é o modelo de jogo da seleção nacional, os Mambas, por exemplo? Nós ficamos sempre a enrolar em relação a isso, mas esse é um assunto que, quando é colocado a um técnico de futebol, ou de basquete ou de handebol, ele tem que responder isso com alguma propriedade. A Lei do Desporto data de 2002 e será revista para a adequação do instrumento legal à realidade dos dias de hoje. Os debates já contaram com a participação de ex-ministros da Juventude e Desportos, do Comitê Olímpico de Moçambique, das mais variadas federações e de jornalistas, num processo de auscultação que tem a duração de 2 meses. E é tudo quanto tínhamos levado para si nesta edição do Magazine Lance MC. Recordar ao agente econômico ou comercial que quer fazer desfilar a sua marca, o seu produto ou serviço nesse novo espaço, não hesite em contactar-nos. Até a próxima.